Neste lindo dia, quero saudar a todos vocês que me escutam com a paz preciosa de Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos ler a Palavra de Deus na Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses, no capítulo 4 e o versículo 6. Assim está escrito: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Aleluia! Continuamos a falar do poder da oração. Se tu falares com Deus, as coisas mudarão. Orando, qualquer necessidade Ele te resolverá. Orando, confiando no Senhor, suas mágoas passarão. Orando, bendito Senhor, posso falar com Ele. Orando, se tu falares com Deus, as coisas mudarão. Orando, qualquer necessidade Ele te resolverá. Orando, confiando no Senhor, suas mágoas passarão. Orando, bendito Senhor, posso falar com Ele. Orando. Oremos. Pai, obrigada, porque Tu nos ouves quando a Ti clamamos. E por isso, com fé e segurança, chegamos a Ti, sabendo que Tu és o nosso ajudador. És aquele que nos dá livramento, é aquele que nos protege, é aquele que nos guarda, é aquele que abre portas fechadas para o Teu povo passar. É aquele Deus que responde muito mais abundantemente, para além daquilo que pedimos ou pensamos. Por isso te agradecemos. Muito obrigada, ó Deus, que está no controle do universo e que tudo faz para abençoar aqueles que assim chegam e a Ele clamam. Obrigada, porque podemos contar contigo e temos visto a Tua forte mão e o Teu agir ao longo de todos estes anos. Quando olhamos para trás, vimos a Tua forte mão, oh Deus, abrindo caminhos, abrindo portas, fazendo grandes coisas. E nós queremos Te agradecer, em nome do Senhor Jesus. Amém. Não há razão para ficar sem esperança. Tem um Deus no céu, disposto a te ouvir e a te responder. E a palavra de Deus que lemos neste dia, em Filipenses 4 e versículo 6, diz que nós não convém que estejamos inquietos quanto a qualquer coisa. Mas quando há motivos de inquietação, devemos nos dirigir ao trono da graça e apresentar os nossos queixumes, as nossas lamúrias, as nossas necessidades ao Deus Todo-Poderoso, através da oração, através das súplicas e já com ação de graças, sabendo que a resposta é vinda da melhor maneira possível. Nós clamamos e Deus pode dizer sim imediatamente, tal qual nós clamamos. Deus pode dizer não, essa não é a resposta, mas eu tenho uma melhor resposta. Aleluia. E Deus pode dizer: espera, a resposta vem aí, mas precisa tempo.
e eu vou trazer a resposta. Aleluia! Deus também pode dizer, isto vai depender de ti e do teu empenho. Se tu te posicionares deste jeito, a resposta virá. Porém, se não, a resposta não virá. Mas uma coisa é certa, Deus sempre tem uma resposta para o seu povo. E Ele tem uma resposta melhor, às vezes melhor do que nós podemos imaginar. E muitas vezes melhorada. Às vezes nós pedimos uma coisinha e achamos que é tão importante. E Deus vai duplicar, triplicar, quadriplicar. E a bênção é maior. O que importa é nós andarmos com Deus, adorarmos ao nosso Deus de todo o nosso coração, exaltarmos a Ele, vivermos uma vida que o glorifique e ao abrir da nossa boca para clamar, até às vezes antes de abrir, a resposta está chegando. E quando clamarmos, Ele não falha. Ele disse em Jeremias 33:3, clama-me e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Não há alguém que clamou a Deus e Deus ficou sem dar a resposta no seu devido tempo. Temos que saber esperar às vezes. Temos que ficar com paciência. Como a Bíblia diz em Romanos 12:12, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. E é importante, quando nós clamamos a Deus, estarmos cientes de que os nossos pecados estão perdoados, de que a nossa vida está transformada, que nós não guardamos a iniquidade no nosso coração. O salmista dizia, se eu atentar a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Davi, ele pecou. E encontramos que ele fez um grande pecado. Levou a mulher de Urias e fez de sua esposa, entrando em adultério estando seu marido vivo. E para encobrir este negócio, mandou matar Urias em frente da batalha. Tentou sempre encobrir o negócio. E depois levou a Batseba e fez de sua esposa, de sua mulher. Deus viu. Muita gente não soube, senão o general de confiança que fez este ato que Davi mandou. Mas Deus viu. E quando Deus mandou o profeta Natan ter com Davi para lhe explicar esta veracidade, e Davi entendeu quanta maldade tinha feito, Davi não se orgulhou e não começou a dizer, eu sou rei, e eu sei o que faço, meu reinado, faço tudo o que quero. Não. Davi humilhou-se. E no Salmo 51, ele começa a falar com Deus, no versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que aos teus olhos parece mal. Davi reconheceu o seu pecado diante de Deus e continua a sua oração. Eu vou saltar para o versículo 8. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconda a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Davi estava arrependido e a sua oração continua. Livra-me dos crimes de sangue. Ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Como vemos, Davi não queria voltar mais a cometer assassinatos contra inocentes como Urias. E disse, ó Deus, livra-me dos crimes de sangue. O que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então temos que
estar arrependidos dos nossos pecados, pecados confessados, purificados, transformados, para podermos falar com Deus. Porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E a oração de um justo é todo contentamento para Deus. Mas a oração de um ímpio é abominável a Deus. Então temos que nos certificar que confessamos os pecados e abandonamos os pecados. E ao abrir da nossa boca, Deus nos ouvirá. Deixa elucidar a necessidade de clamarmos a Deus, mesmo quando as coisas estão mal. Mesmo quando as coisas estão boas, vamos lhe agradecer e vamos orar pelos outros. Vemos o caso de Jonas. O Jonas, numa viagem que fazia a Tarsis, a revelia da ordem divina que lhe mandava a Nínive, ele teve um grande temporal e teve que admitir que a culpa do temporal era sua. E falou aos que estavam juntamente com ele naquele barco que o atirasse ao mar. E Deus, pela sua misericórdia, providenciou um grande peixe que o engoliu. Dentro de um peixe, no alto mar. E o peixe indo, querendo fazer a digestão de Jonas, entrando até as profundezas dos mares, no meio das algas e das rochas. Quando já não havia nenhuma hipótese de vida, Jonas lembrou-se do Deus Todo-Poderoso, o Deus que ressuscita os mortos, o Deus que opera, e aquele que ainda não está morto, não morre. Aleluia. Jesus podia dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Jonas lembrou-se do poder de Deus e da misericórdia de Deus. E no meio do estômago daquele grande peixe, orou ao Senhor nosso Deus. Podemos abrir a palavra de Deus lá no livro de Jonas, no capítulo 2, versículo 1 em diante. E orou Jonas ao Senhor seu Deus nas entranhas do peixe e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Continuando. 6. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. 7. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Encontramos aqui Jonas, a alma a desfalecer, mas ele lembrou de Deus, orou ao Senhor, e a oração chegou diante de Deus. E o que fez o Senhor? Versículo 10 do capítulo 2. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Aleluia. Quando Deus fala, não há ninguém que possa recusar-se a obedecer. Todas as criaturas ouvem a voz de Deus. E Deus ordenou ao peixe: lança Jonas, vomita Jonas. Não há digestão no teu ventre. Jonas me é precioso. Ainda Jonas vai me obedecer. Ainda vai pregar a Nínive. Vai, vomita. E assim foi. E o peixe obedeceu e vomitou Jonas, fazendo aquela toda a digressão das profundezas da terra, das rochas, das algas, andando à distância e indo vomitar Jonas sobre a praia do mar. Glória a Deus. Seja qual for a circunstância, lembre-se que há um Deus que lhe ouve. Ele está muito pertinho de ti, embora o seu trono está no céu, porque ele é omnipresente, está pertinho de você. Abra a sua boca e fala com ele, e peça auxílio e ajuda. Lembramos de Daniel, um homem de Deus, fiel e sincero, santo, sem vício, sem culpa, desde a sua juventude, desde os dias da sua tenridade.
E os seus inimigos, que tinham inveja das suas categorias e postos no governo, queriam-lhe menos vivo. E inventaram fazer o rei editar um decreto que durante um mês toda pessoa no reino babilônico só devia adorar o rei. E quem adorasse outro Deus fosse lançado na cova dos leões. E Daniel nunca adoraria o outro Deus a não ser o Senhor. Pelo que, Daniel, capítulo 6, versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel não desistiu, continuou a sua oração 3 vezes de dia. E as pessoas vigiavam para ver o que Daniel ia fazer, porque eles sabiam que Daniel nunca ia pecar, Daniel nunca ia roubar ou portar-se com indecência no reino. A única coisa que Daniel faria era orar a Deus, porque nunca deixaria. E eles queriam, por este ato, levar Daniel à cova dos leões para ser morto e deixar de ser visto por eles e ser vista a sua ascensão, porque ele era um homem de respeito, de honra, de capacidade de trabalho, de sabedoria, e que fazia engrandecer o império. E o rei Dario amava profundamente Daniel. Eles queriam que ele morresse para tomarem o espaço. Mas Daniel continuou a orar. E desta feita eles foram ao rei. E acabaram por dizer que Daniel está a orar, está a ser desobediente. Deve ir à cova dos leões. Só o rei que prestou atenção, então, de que afinal, tudo isto, toda esta lei, parece que gostavam tanto de mim, até me colocarem como um Deus para ser feita oração. Só eu um mês. Achei tanta honra, afinal, o programa era para matar o meu servo fiel, gentil e cuidadoso, e que está a prosperar o meu reino. Era para matar o meu querido Daniel. Mas a lei era irrevogável. E o rei teve que permitir que isso fosse feito. E pegaram Daniel e lançaram na cova dos leões. E eles pensavam, acabou o domínio de Daniel, acabou o amor do rei para com Daniel. E cada um devia dizer, sou eu que subirei. E outro, não, devo ser eu sou o melhor. Eu é que o rei gosta mais de mim depois de Daniel. E todos a procurar o espaço. Mas a vida de um homem está nas mãos de Deus, aleluia. E Deus guardou a Daniel naquela noite. O rei saiu de lá numa grande aflição. Não comeu à noite, não se divertiu, não permitiu música no palácio. Jejuou. No seu coração ele queria que Deus livrasse a Daniel. E Deus que ouvia sempre a oração de Daniel. E Daniel que na cova dos leões, certeza, falava com Deus e pedia a sua ajuda. Enquanto o adorava, mesmo naquela circunstância, o que Deus fez? Deus mandou um anjo que fechou a boca dos leões e nenhum deles devorou Daniel, por mais famintos que estivessem. Aleluia! Os leões não conseguiram devorar. E de manhã cedo, o rei veio até ali e quis saber se porventura o Todo-Poderoso havia guardado Daniel. E versículo 20 do capítulo 6. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei, ó rei, viva para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em minha inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Daí o rei o que mandou fazer? E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel.
e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Aleluia! Então vale a pena confiar em Deus, crer em Deus, orar a Deus em toda e qualquer circunstância e ver o poder de Deus agir na sua vida. E que Deus ricamente possa abençoar a todos. Amém.